Olá, amigos. Olá, Márcia, mais uma vez aqui para o nosso estudo, né? Estudo que já faz parte. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu me sinto assim, né? Faz parte da minha vida já, estar sempre, toda semana, né? Estudando, refletindo com o André Luiz. Isso para nós só tem a enriquecer, né? Tudo bem com você? Oi, Thelma, olá, amigos, sejam realmente bem-vindos, né? Então, a mais um estudo. E é isso mesmo, né, Thelma? Já faz parte da nossa vida preparar esses capítulos, estudar e ver com o André Luiz esses ensinamentos todos, é assim, extremamente gratificante, dá uma sacudida na gente, Às então vezes é ficamos muito bom, frustrados, mas logo, né, nos reanimamos, porque não é? sabemos Quando que a, a evolução não dá salto. Quando a gente vê que a gente ainda não consegue fazer grande parte daquilo que eles falam que deveríamos estar fazendo, mas é isso. Então, nós vamos agora para a última parte do capítulo 9, né, que é o título é Mediunidade e Fenômeno, que Alexandre está fazendo essa distinção, ele está num curso, numa palestra, para encarnados e desencarnados. Né? Uhum. Encarnados que estão ali libertos do corpo físico, em desdobramento, e ele continua no seu treinamento. E ele está dando o foco que não adianta, que mediunidade é meio de comunicação, mas se a gente só for pensar em meio de comunicação, Vamos a ficar no quem fenômeno. exatamente que tipos de espírito nós estaremos traindo como companhias nossas. Então ele fala da necessidade dessa mediunidade com Jesus para servir aos planos divinos. Então é disso que Alexandre está falando para nós, dessa importância que a gente tem que dar ao ato mediúnico, que ele não é só de médios ostensivos, somos de todos nós que somos médios, principalmente no nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, na nossa vida do dia a dia, porque nós somos médios o tempo inteiro. E ele fala, né, que me impressionou bastante, desse exército de amigos espirituais que estão o tempo todo ao nosso lado, nos convidando para essa caminhada. Então, é isso que nós vamos continuar vendo essa última parte dos ensinos de Alexandre. Sim, e eu estou aqui pensando, você está falando aí, eu estou pensando aqui, né? No sentido de Allan Kardec, quando fala que todos nós somos médiums, né? A gente, para a gente entender aí que os médios não são só aqueles que têm mediunidade ostensiva que precisam se aprimorar, se moralizar. Todos nós precisamos desse aprimoramento, independente da faculdade que detemos, né? É. Mesmo se nós não tivermos nenhuma faculdade ostensiva, nós continuamos a ser médiuns, porque nós ouvimos algumas intuições, nós sentimos algumas vibrações, então nós somos médiuns. É nesse sentido, né? É. E E a Kardec importância que ele fala o tempo todo, André Luiz, né, e o Alexandre, o instrutor, do estudo, não só do estudo, de vivenciar aquilo que nós uhum, estudamos. E uhum. no caso também da mediunidade, para todos nós, não só os médios ostensivos, o estudo do livro dos médiuns de Allan Kardec e todas as outras obras, como as de André Luiz, subsidiárias para este tema, mas principalmente o livro dos médiuns. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, a parte 3 do capítulo 9, né, continuando a leitura. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Então, ele vem aí fazendo essa relação, né? Explicando bem o que é mediunidade, o que é fenômeno. Então, a mediunidade não é disposição da carne transitória, ela é do espírito imortal, né? Os espíritos mesmo desencarnados continuam tendo Manifesta a essa mediunidade, relação, né? exatamente. Eles utilizam dessa faculdade, mas enquanto encarnados nós precisamos dela no corpo físico, né? Então, naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado, do corpo físico, de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior,
abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bons por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Poxa, ele dá aqui uma orientação dadivosa para nós, né? E aí a gente lembra, por exemplo, no caso aqui, né? Nós precisamos de aprimorar o nosso corpo físico, né? Não utilizando ele com coisas vãs, porque se a gente tem, por exemplo, se tem um grande músico, mas com um piano quebrado, ele não vai conseguir tirar tocar uma sonata, vai faltar notas, né? Então ele fala do instrumento elevado nas mãos do artista deve ser divino, então a gente tem que se aprimorar, né? E também uma coisa que me chamou atenção, a questão dos espíritos superiores, eles não estão insulados, né? Num castelo, em algum lugar celeste. Eles estão trabalhando em prol também do nosso aperfeiçoamento, né? O que Alexandre está fazendo aqui. E aí me chama a atenção nesse item mesmo, Thelma, que ele fala assim, como eles não estão lá nos mundos celestes, né, tocando harpas, né, eles trabalham pelo aperfeiçoamento do mundo, mas esperam a nossa angelização. A gente fica achando que eles estão aqui, eles estão ao nosso lado o tempo todo, mas eles estão à nossa disposição. Né? E não é isso. É isso que ele está colocando aqui, né? Que se a gente quer a presença dos bons, que a gente venha se tornar bondoso, afável, doce, que a gente possa trabalhar, porque eles estão aí trabalhando e seguindo a vida, e estão chamando a gente, convocando. Mas, como Jesus fala, né? Ele convoca todos, mas quando é que nós vamos chegar? Né? A gente lembra aquele capítulo, não falta, né? A gente lembra daquele capítulo que Alexandre fala, né, daqueles médios que estão naquela casa há 9 anos e estão na mesma condição. Então, os espíritos não querem que a gente fique o tempo todo aprendendo, errando. Eles querem que nós nos tornemos seres angélicos, que nós não vamos conseguir numa ou 2 ou 10 encarnações, mas a gente pode trabalhar a cada uma encarnação para nos tornarmos melhores a cada dia, né? Ele fala voltar aqui, melhor do que quando a gente chegou aqui. Né? Santificai-vos na luta de cada dia. Então, é nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, que nós vamos nos tornar melhores a cada dia, né? Sendo mais paciente, mais tolerante, mais benevolente, aprendendo a perdoar, tudo isso que está lá dentro da nossa semente, da centelha divina, né? E outra coisa, o exemplo maior que nós temos dos espíritos que se dedicam a nós, né, que estão sempre nos trazendo mensagem de êmulo, de soerguimento, é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que já poderia estar em mundos onde ele não tivesse mais contato conosco, mas ele está sempre nos enviando, né? Aqueles conselhos, aqueles, às vezes até chamadas, advertências sérias, né? Como muitos outros, né? Espíritos que estão nesse trabalho para nos despertar. Então, ele continua: se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a integração de espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas
as manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais, para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atividade exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom privilegiado, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Né? Então, e aí essa primeira frase me lembrou Jesus quando ele fala para a gente que não devemos dar pérolas aos porcos, né? No sentido aqui, nós não vamos encontrar esses ensinamentos enquanto a gente não tem condição de ir junto, né? De crescer junto. Então, ele fala que não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos com almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras. Eles não vão nem se preocupar, eles vão atrás daqueles que já estejam prontos para que seja um intercâmbio confiável, que eles possam vir, que eles possam se comunicar, que eles possam estar juntos. Então, por isso que a gente também fala, né, Thelma, não acreditar em tudo que é mensagem que se diz mediúnica. Porque que sabe que tipo de espíritos é esse? Porque se chama mediúnica. A gente já falou de livros no outro programa, a mesma coisa são essas proliferações de mensagens ditas mediúnicas, né? Às vezes mensagens trazendo coisas que vão acontecer, trazendo perturbações, né? Então, não, porque vai chegar e assim, os espíritos superiores jamais ficam alardeando nada, não é feitio deles. Então, é por isso que é preciso o estudo, né? Lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar, né, a questão da identidade dos espíritos. Como é que nós vamos aprender a identificar os espíritos? Exatamente. Kardec fala de uma série de características que a gente vai aprendendo a identificar, né? Pela linguagem. Pela linguagem. Pela forma de expor aquela fala. Então, a gente tem que estudar para saber discernir, né? Esse final aqui, ó, o valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando boa vontade sincera no terreno da elevação. Às vezes a gente pode se sentir vaidoso, porque eu sou médium, né? Eu sou detentor dessa ou daquela faculdade. A mediunidade, às vezes, ou quase sempre, é uma prova que nós aceitamos no nosso planejamento encarnatório. Tem até uma mensagem do irmão X, né, de um companheiro que pede várias deformidades, pede a cegueira, pede várias deformidades físicas e deficiências físicas, e o instrutor fala para ele, não, você nessa existência você vai ter uma atividade, uma tarefa. Aí ele pergunta qual, você vai ser médium. Né? Então, exatamente. Então, ele não teve nenhuma daquelas deficiências, né, físicas, mas nós trazemos as deficiências morais. Né? Então, é por isso que nós somos os chamados, né? E nós precisamos de ser os escolhidos, né? Trabalhar para ser os escolhidos. E vamos nós. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva, edificante, mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais.
Não alimenteis qualquer dúvida. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza desse momento. Porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal poderias imaginar nos círculos do vosso presente evolutivo. Então, as grandes tarefas que estão nas mãos de alguns, né, alguns companheiros encarnados, a gente sabe aí que nós temos realmente vários companheiros que têm o dom da fala, o dom da expressão, né? Mas ele diz que no futuro o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque Jesus disse: ide e pregai. Thelma, eu fico pensando nisso, porque a gente, quando ele fala, bom, esse livro foi escrito, né, lá para trás, a gente sabe. 1940. Pois é. Então, assim, hoje em dia, nós vemos tantos expoentes. Então, por exemplo, nós sabemos que o nosso querido Divaldo, né, já está com uma idade avançada. Mas hoje, e aí as pessoas vão assim, mas qual hora que o Divaldo desencarnar? Mas talvez hoje tenha acontecendo tantas pessoas expoentes, não tão com tanta, né, com tanto, vamos dizer assim, com tanto vigor, com tanta capilaridade, vamos dizer assim, como o Divaldo, mas tem muita gente em todos os pontos do mundo, do Brasil e todo aparecendo devagarinho. Então, como ele diz aqui, ele fala isso, daqui a pouco pertence a todas as criaturas, porque todos somos espíritos imortais. Talvez vai chegar um dia que a gente não precise mais, como ele diz, de expoentes assim, não é? Então, é algo interessante essa fala do Alexandre aqui. Né? Porque todos nós seremos, não expoentes, mas estaremos, como é que fala, entendendo a nossa responsabilidade, né? A nossa atuação no mundo, né? O nosso papel no mundo, porque né, os expoentes são necessários para quê? Para nos despertar. Isso que exatamente, mas eu estou falando assim, agora está tendo esse despertamento até de outras, e essa pandemia, nesse momento que quem for ver no futuro, né, nós estamos vivendo, nós vimos que várias pessoas com conhecimento do Evangelho, de vários estudos, foram aparecendo também, não é? Então, assim, outros expoentes estão aparecendo, talvez com não tanta visibilidade, mas que estão aí seguindo sua caminhada. Né? Certamente. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Olha os convidados, né? Todos nós somos convidados, somos chamados. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais, para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou, depois de longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Então, é um chamado que ele faz, né? Um convite, um chamado, um estímulo, né? Que ele nos dá nessa fala do Alexandre. Né? Que, como o André diz, formosa, né? Formosa dissertação da noite. E esse parágrafo que ele diz aqui, né, Thelma? Levantemo-nos para o porvir. Mas ele fala, não vamos menosprezar o nosso dia a dia aqui na Terra, né? Mas para que a gente possa aperfeiçoar as nossas qualidades individuais, para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Uma hora vai chegar, né? Se a gente for seguindo esse caminho do estudo, da meditação, da análise que Santo Agostinho nos propõe toda noite, né? Ao deitarmos, sentarmos em nossa cama, olharmos tudo que nós fizemos durante o dia, isso foi bom, isso não foi bom.
para que a gente possa crescer, né? Ele fala aí desse convite, né, o banquete da luz, que Jesus nos propõe através dele esse convite, através de outros companheiros que nos chamam, que nos convidam, que nos estimulam, até mesmo pelas suas vidas, pelos seus exemplos, né? E nós estamos tendo um momento muito ímpar, né, no nosso momento atual, porque a cada dia nós não sabemos como será depois, né? E a Exatamente. gente sabe que está havendo mudança no planeta, né? A gente sabe que não vai mais ser do jeito que era, até mesmo para nós voltarmos às nossas rotinas, vai ser um pouco difícil a nova readaptação, porque nós mudamos, houve uma mudança, né? Então a gente tem que aproveitar essa mudança e ver aí quais são as nossas qualidades individuais. O que eu posso oferecer, né? O que eu tenho que eu posso aprimorar? E procurar verdadeiramente uma forma de nós nos aperfeiçoarmos, não no sentido da vaidade, mas no sentido de nos aprimorarmos, de estarmos prontos para essa mudança, porque a gente sabe que o planeta, em algum momento, vai passar para esse mundo de regeneração. Nós não estaremos aqui, mas nós poderemos estar reencarnando, né, Com certeza. no mundo novo. É isso. Se o braço humano modifica a estrutura geológica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da Terra, intensifiquemos nosso esforço individual, Esforço renovando espiritual. espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas, formando bases cristãs que santifique o curso das relações entre os homens. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas, ou seja, não tenha pressa, né? Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Então, muito lindo, né, esse convite. E aí eu me lembrei do que a gente já estava falando na outra parte, né? Daqueles que chegam na casa espírita já querendo, né, desenvolver a mediunidade, essa é a palavra, né? Tem que desenvolver a mediunidade, a gente já falou que não é por aí, né? E nem essa questão desse... E quando ele fala também que o desenvolvimento prematuro, e aí ele volta até quando ele ver sem compreender, quando ele fala lá no início de clarividência, que é o ver, né, ver os espíritos, ou ouvir, que é a clara e a audiência, né, também ouvir os espíritos sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração, porque a gente está ouvindo, mas a gente não sabe de quem, não sabe olhar que fluidos são esses que estão se aproximando de nós. São fluidos benéficos, são fluidos ou não são de espíritos que querem nos enganar. Então, tudo isso só vai fazer com que a gente tenha essa percepção mais acurada no momento que a gente se prepara, né? Então, ele fala que não provoqueis o desenvolvimento prematuro das vossas faculdades psíquicas. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos, até para que a gente se conheça, para que a gente, ao nos conhecermos, nós vamos saber reconhecer esses que estão se aproximando de nós também, né? E é isso. É bom nós lembrarmos que quando há essa convocação, né, de não provoqueis o desenvolvimento prematuro das vossas faculdades psíquicas, né? O que é o desenvolvimento prematuro? É nós justamente acharmos que começa lá pela mediunidade. Não é pela mediunidade, a gente começa pelo estudo, né? Pelo entendimento do que é a mediunidade, para depois nós podermos abraçar essa tarefa.
né? Isso até que a Márcia está falando, no sentido de quando nós chegamos à casa espírita, nós achamos que primeiro nós temos que desenvolver a mediunidade. A gente viu naquele capítulo daquele jovem, eu entendi que eles sejam jovens, né? Mas aquele menino que, né, tinha aquele problema do sexo, aquela outra moça que tinha o problema da gula, né? Eles Que o estavam outro do ali, álcool. eles estavam ali suscetíveis a todas aquelas viciações e aqueles envolvimentos inferiores. Por quê? Porque não tinham o estudo, né? Então nós precisamos de estudar para nos conhecer, para saber das nossas tendências e trabalhar elas com caridade conosco mesmo, mas com um foco, né? E isso é um desenvolvimento com bom senso, né? Porque a gente pode estar desenvolvendo a mediunidade. Uma vez eu ouvi isso na minha juventude de um senhor que trabalhador na FEB, que era diretor desse centro que eu frequentava no início, e ele sempre falava: minha filha, a mediunidade, nós somos médiuns em todos os lugares. Nós podemos ser médiuns fazendo um atendimento a uma pessoa necessitada, nós podemos ser médios na evangelização, nós podemos ser médios. Não começa ali na mesa mediúnica, é a nossa postura, né? Então, se a gente entende isso, a gente caminha com segurança. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizada no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas, da renúncia, do trabalho de cada dia, no entendimento de Jesus, né, Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai, e em vossos serviços de fé. Não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, conscientes de que o caminho de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que ele exigir o sacrifício dos benfeitores. Nossa, é incrível, né? Isso aí, a gente fica assim, lendo, meditando, transformai-vos na vontade de vosso Pai. E quando ele fala aqui que a gente não fique exigindo esse intercâmbio de espíritos superiores, mas que a gente possa aprender a ir até eles. Crescendo, né? Eu escutei uma palestra um dia desse aí dizendo que o Chico Xavier, para chegar ao nível de Dr. Bezerra, levou 20 anos. Olha. O Chico Xavier. 20 anos para ele chegar naquela sintonia, não de receber mensagem, mas na sintonia vibratória, né? Porque o Chico tinha todos os tipos de mediunidade, todas as faculdades. Então, para ele se elevar até esse espírito, ele levou 20 anos. Né? Então, essa é uma construção. E também tem uma outra história, coisa dessa do Chico, que eu também ouvi no outro dia, que tem uma autora espiritualista também, da época de Helena Blavatsky, que é a Anne Besant, e que também tem livros maravilhosos, né, sobre a doutrina secreta, né, e outros. E que Chico lia e fala para Emmanuel que gostaria muito de conhecer a Anne Besant, que já tinha desencarnado já há um bom tempo. E Emmanuel fala para ele: você está realmente disposto? Então você vai ter que se preparar. Serão muitos meses sem comer carne, muito tempo sem fazer uma série de coisas. Ele falou: não, vou ficar aqui então, por enquanto, só lendo os livros. Isso para você ter condições de ir até onde ela está, que ele pede a Emmanuel que o leve, né?
E para você ter condições de ir até lá, você ainda tem que ter um grande preparo aqui para poder chegar até onde ela está. Então, esses somos nós aqui que ele está falando aqui, né? Que a gente aprenda a ir, né? Isso mesmo. Então vamos. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir, em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidade apresenta para refletir o brilho solar. Colocai as experiências fenomênicas... As expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali, aos nossos olhos. E pela primeira vez, depois de meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Então, Alexandre cada vez brilhava mais, né, Thelma? Mais, e emanava para todos aqueles que estavam ali, né? Imagina o que a gente que não estaríamos recebendo se estivéssemos ali, né? Não tem como acordar melhor, né? Isso que eu ia falar. Imagina esses espíritos como é que acordaram, né? Não é? Não tem como não Embora acordar sem melhor. a lembrança, mas só pode acordar muito bem, né? Exatamente. Vamos nós. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia intensa luz e de suas mãos estendidas enrolavam-se raios, evolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou meu íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito opresso de júbilo inesperado. Depois de alguns minutos de êxtase sublime, vi que Sertório compreendera a minha perplexidade. E é verdade que, por várias vezes, eu presenciara a oração de entidades elevadas, oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observava dantes semelhante transfiguração. Tocou-me o braço de leve, o companheiro acentuou. Quer ler? Fiquei emocionada. Todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre, neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorrido alguns segundos, o grande orientador, retomando ao seu aspecto habitual, elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. E a gente sabe aqui que quando a gente lê um livro, quando a gente estuda um texto, a gente entra no psiquismo daquele texto, porque tudo que está aqui escrito está gravado no universo. E a gente entra nessas vibrações. E nesse momento aqui, eu espero, e Thelma também, que esteja com vocês, nós estamos como se estivéssemos recebendo, envolvidos nessas vibrações de Alexandre, desses espíritos superiores que, através dele, emanaram essa luz para todos. E mesmo assim, no slide anterior, vocês viram que o André Luiz falou assim, quase todos. Nem todos chegaram a ter essa emoção, né? Mas ali quase todos perceberam essa emoção e só de olhar essa beleza dessa transfiguração, não dá nem para a gente entender isso, né? De como é que a gente
vê isso, que eu não tenho essas capacidades, mas mesmo que a gente tenha, não chega a um percentual mínimo daquilo que é real, né? Que deva estar acontecendo. Então, é isso, a gente acessa esse psiquismo desses autores, desses espíritos, Esses e por isso, arquivos universais, né? exatamente, arquivos universais, e por isso a gente se emociona. Se emociona Esses também com arquivos, todo o aprendizado. porque eles estão registrados no éter, né? Tem um trecho lá no livro Voltei que o irmão Jacó visualiza todas aquelas cenas, né, que ele viveu aqui na Terra. E eu estava aqui pensando, né, quando a gente desencarnar, você estava falando que isso tudo está registrado, né? Esses momentos aqui de estudo estarão registrados no nosso Exatamente. psiquismo. Nós veremos esses momentos, esses dias em que nós estivemos aqui estudando, refletindo, comentando. Isso já faz parte de nós, né? Exatamente. E a gente espera isso, né? Chegamos aqui ao final desse capítulo com muita emoção, que a gente espera, então, né, que vocês também tenham aproveitado bastante, que também tenham se emocionado, que essas vibrações possam ter chegado a todos vocês que estão escutando no momento que vão estar vendo, ou aqueles que vão acessar essa gravação, né, esse programa no futuro. Mas que essas vibrações, com certeza, nós vamos nos emocionar todas as vezes que falarmos desse capítulo ou de outros que ainda estão por vir. São livros de André Luiz que nos emocionam muito. Então, de minha parte, a Emocionar, nossa gratidão, né? isso aí, emocionar e agradecer, né, Márcia? Porque é motivo de nós agradecermos essa oportunidade física de nós estarmos nos debruçando durante alguns minutos, né, de estudo, né, de esclarecimento, de elevação espiritual, porque nesse momento nós estamos elevando o nosso padrão vibratório do nosso lar, né, do nosso Exatamente. ambiente. É isso. E a gratidão pela companhia de vocês, né? E a gente espera que nós possamos estarmos juntos no nosso próximo encontro, quando vamos começar um novo capítulo. Que Jesus nos abençoe a todos e até lá. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana promissora, proveitosa e que possamos estar aqui na próxima semana. Até lá, Márcia, até lá, amigos. Fiquem com Até logo, Deus. Thelma. Beijos Tchau, em todos. tchau, tchau.